8. Alegrias que se transformam em maus augúrios. A azáfama natural do dia encarregou-se de produzir rumos diversos nas atividades das várias pessoas em expectativa quanto à festa anunciada. Mesmo mergulhado à mente nos problemas intrincados que lhe dizia respeito solucionar, Antônio Cândido experimentava surdo tormento a inquietá-lo. Embora reconhecendo a ilegitimidade dos pensamentos que teimavam por dominá-lo em relação a Ana Maria, quase comprometida com seu primo, sentia o eclodir de paixões recalcadas penosamente, a semelhança de catadupa que estivesse prestes a irromper por meio da represa que lhe dominasse o volume crescente de águas em tumulto. As reminiscências das vidas pretéritas, quando repontam entre espíritos comprometidos, conseguem não poucas vezes produzir sistemáticas e duradouras impressões que são o próprio vínculo do compromisso mediante o qual malograram e em cujas diretrizes ascenderão na edificação dos programas de enobrecimento e que se encontram ligados. A sua agonia estrutura orgânica que não lhe criara os graves tormentos morais decorrentes dos sexos, até aquele momento. Atravessara a quadra da juventude e começava a idade adulta com equilíbrio e alguma serenidade, embora sofrendo, esmagado interiormente por frustrações dolorosas, decorrentes do abuso das funções genésicas do passado, cuja procedência obviamente ignorava. Agora, no entanto, face à mulher vibrante de juventude e de sensualidade, despertavam-lhe os centros da emotividade em desgoverno que sempre procurara asfixiar, sem o ter conseguido conforme o desejo veemente. Bernardo, igualmente, padecia por primeira vez impressões de tal natureza. Acostumado às leviandades da idade, não se vinculara de maneira alguma a qualquer moça, em caráter especial. Todas as suas atenções viviam voltadas para a glória do poder econômico, numa volúpia surpreendente para as suas condições de trabalhador subalterno, que fora até há pouco. O encontro com a hóspede do patrão despertou-lhe estranhos vigorosos sentimentos. Na tela mental, desenhavam-se figurações difíceis de traduzir. Sentia-se senhor das possibilidades de mando sobre aquela rapariga de olhar de fogo e, ao mesmo tempo, nutria cru desprezo por ela. Acordado e sacudido na sensualidade, sem as rígidas disciplinas da educação e da cultura, assumiu atitude selvagem de desejo irrefreável, qual animal sob os gritos do cio, em referência à jovem que o fazia sofrer. Não encontrava como conciliar o terrificante anseio e as suas responsabilidades ante a moça que, conforme tudo indicava, não lhe poderia pertencer. Todavia, ruminava nos desvaneios que não lhe passaram a povoar o cérebro, a ilusão do que supunha felicidade a qualquer preço, caso ela estivesse disposta a segui-lo e fossem legítimas as suspeitas de que ela se sentira igualmente sensibilizada pela sua pessoa. A verdade é que não a retirava da mente. Mesmo afastando-se da casa grande, no restante do dia, mais de uma vez procurou pretextos inconscientes para retornar, acalentando a esperança de vê-la, ouvi-la, gozar-lhe a presença fagueira, confortadora. Ana Maria recebera dos pais a educação que se podia ministrar a uma jovem naqueles dias. De temperamento rebelde, não conseguia refrear os próprios impulsos descontrolados. Redundavam inúteis todas as tentativas de discipliná-la nos padrões vigentes. Precoce nos arroubos afetivos, criara não poucas vezes situações embaraçosas que fizeram o genitor ameaçá-la de internamento conventual, dedicando-a a uma ordem de religiosas. Único meio, dizia ele, conservá-la honrada.
No auge das calorosas discussões, a jovem, à sua vez, ameaçava suicidar-se a submeter-se à clausura. O pai, conquanto a severidade de que sentia revestido, nutria especial carinho pela filha, terminando por relevar-lhe a reprochável conduta, graças às artimanhas da hábil menina. Seu pai, que procedia das áridas terras do Algarve, viera ao Brasil acompanhando os genitores, na esperança de fazer fortuna. E a mãe, lisboeta de nascimento, transladara a residência para a corte em companhia da família. Alguns anos antes, transferindo-se todos posteriormente para a capital da província de São Paulo, onde se conheceram e se consorciaram. Não eram abastados, mas podiam considerar-se independentes, pois que o senhor Loureiro era próspero negociante laborando ativamente em exportações que lhe davam rendas largas, aumentadas agora as possibilidades mediante a sociedade com o senhor Casimiro. Já disse que Ana Maria não se sentia estimulada por Marcondes. Fora mais ou menos concertado pelos pais de ambos o negócio matrimonial, no pressuposto de que os jovens, por serem atraentes, se fascinariam reciprocamente ante o impacto natural da atração física. Ela aceitara a ideia. Agora, porém, que se encontrava na casa grande da fazenda, passou a sentir estranhas e singulares emoções. Durante a tarde, ora experimentava a inusitada sensação de pavor, ora o explodir de desejos lúbricos não saciados ainda. Bernardo produzia-lhe indescritível ansiedade, cobiçara-o e temera-o. Enquanto brincava disfarçadamente com as suas paixões, sofria interiormente duro receio que a espiaçava dominador. Antônio Cândido era-lhe um motivo de curiosidade. Se ao menos fosse mais agradável de aparência, pensava. Durante aqueles dias resolvera como decidir o futuro, já que se encontrava numa trama de destinos, em cuja rede sentia envolvido o seu próprio porvir. Os convidados começaram a chegar enquanto a tarde caía. Caleças e cabriolés, charretes elegantes traziam a burguesia das vizinhanças em alacridade. O anfitrião desdobra-se recepcionando os visitantes. E a senhora Maria Amélia, na imensa sala de visitas, atende prazerosamente velhos amigos, evocando os dias felizes do passado nos salões elegantes da capital. Pelo seu pensamento, repassam as lembranças das polcas e mazurcas alegres, das valsas, enquanto ali, aos primeiros tempos, a alegria dos colonos e servos nas festas regionais apresentavam para ela a quadrilha sertaneja. Naturalmente, recordou-se do marido e, repentinamente, os olhos se nublaram de pranto ante a evocação. Nos lutos da viuvez, todas as suas lembranças faziam-se repassar de amargura. Vendo agora o filho e a jovialidade dos amigos ali reunidos em festa, de gratas emoções, assinalava os efeitos do carinho com que sempre envolvera o esposo e que ele, temperalmente, paulatinamente, destruía, tornando-se verdadeiro verdugo doméstico. Certamente fizera-se o dono da casa e da fazenda, mandando e desmandando, todavia morrera detestado. Não havia, porém, tempo para reminiscências. Tornava-se indispensável estar em calma para ser gentil, retribuindo com sorrisos a presença das senhoras e cavalheiros, jovens e velhos que aqueceram ao seu convite do filho. A chegada do padre Sigisfredo produziu maior soma de alegrias nas pessoas que já se movimentavam pela casa feericamente iluminada. Candeeiros de prata encontravam-se dispostos com simetria pelos diversos ângulos das salas e corredores, enquanto outros de pés lançavam claridade de sobre os consolos e mesas. A larga mesa, revestida de linho suíço bordado, estava posta, pratarias e cristais, louças e sevres e o bom vinho importado.
Nhã Marcionilha anunciou a hora do jantar. Os convidados e hóspedes foram conduzidos à sala e a velha moda francesa foi servido o lauto repasto. Os servos e escravos revezavam-se afanosamente, conduzindo iguarias e serviços. A governanta, estuante de alegria, comandava a legião de auxiliares com maestria, e tudo atendendo em tempo e ordem. Os convidados da capital, amigos e familiares, não ocultavam o júbilo enquanto a conversação tomava rumos surpreendentes, variando desde os negócios de exportação à decadência do café no vale, bem como as possibilidades de plantação da cana-de-açúcar às frivolidades da moda. À cabeceira, Dona Maria Amélia fitava o padre Sigisfredo, colocado à sua frente. O sacerdote, conquanto muito religioso e fiel, era também amante dos vinhos capitosos, adorador de Baco e escravo dos manjares opíparos. A lauta refeição transcorreu regada a vinhos finos em clima de alegrias. Antônio Cândido, no entanto, por mais esforço que buscasse desenvolver para manter-se em otimismo, não conseguia vencer o acabrunhamento que o martirizava. As emoções que se entrechocavam interiormente consumiam-no e a expectativa pelos resultados do empreendimento que logo mais encetaria produzia-lhe inarrável ansiedade. Ante o impacto dessas preocupações, o problema da asma se lhe tornou mais incômodo, contristando acompanhar-lhe a agonia e a dificuldade respiratória. Antes que o repasto fosse concluído, rogou licença para afastar-se da mesa, justificando-se com o próprio estado e, apesar da preocupação da genitora, retirou-se, demandando o adro da casa, iluminado e cheio de movimento. Continuava chegando peões e fazendeiros amigos e competidores de aspecto folgazão. Encaminhando-os à intimidade do lar, afastou-se lentamente do bulício para ouvir a natureza, bordada de estrelas, ciciando suas vozes no dorso do vento brando e fresco. Aguardara aquele instante com sofreguidão, agora, porém, temia. Receava o fantasma do desassossego, como se ele o seguisse implacável e logo depois viesse desferir-lhe golpe mortal, irreparável. Sem que pudesse explicar, repassou mentalmente as cenas mais importantes da existência, sempre assinalada pela dor, pela tristeza, pela enfermidade, pelo desinteresse e quase antipatia que o genitor lhe votava. No íntimo, não desejava ser dono de coisa alguma. Era-lhe, aliás, a posse um fardo desagradável. O que ambicionava era, ou melhor, daria tudo por ter a mente pacificada, comungar a dádiva da alegria sem jaça, e, no entanto, quando esperava a possibilidade de acalentar o sonho de tranquilidade, eis que surge a jovem sedutora, fazendo-o mais acabrunhado. Por primeira vez pensava na aventura do matrimônio, na emoção de ser amado, de poder possuir um colo generoso. Claro que, além da ternura e devoção de sua própria mãe, em que pudesse se refazer, e talvez ter nos braços o prêmio de um filho. Essa felicidade que nem todos os genitores podem saber aquilatar. O pensamento desatrelou o carro do equilíbrio e pôs-se em desalinho no moço sofredor. Lágrimas dolorosas sulcaram-lhe o rosto magro e anguloso, somente vistas pelos astros longínquos. Percorreu desse modo a longa via dos solitários, atravessando a selva escura do desespero a sós. Após a demorada evasão da presença de todos, retomou renovado, balsamizado com ideias. A hora estava avançada e a movimentação se tornara grande na casa e seus arredores. Todos se apresentavam para a missa. Procuravam-no já preocupados ante a inquietação de Dona Maria Amélia. O sacerdote consertou os últimos detalhes do gigantesco passo que pretendiam dar naquele momento e dirigiu-se à porta da singela capela onde se erguia o altar para a celebração.
A cerimônia litúrgica transcorreu dentro dos limites habituais, e ao terminá-la, após a bênção tradicional, o sacerdote teceu considerações em torno do significado do nascimento de Jesus, o libertador por excelência. A palavra libertador foi pronunciada com um acento muito significativo, acrescentando que as bases do cristianismo são o amor, o perdão, a caridade e a misericórdia, tão esquecido naqueles como em todos os dias da humanidade. Tomado de sincera emotividade, o velho religioso deixou-se arrastar pela inspiração da desencarnada, a antiga duquesa de Bitche, que, embora ciente dos graves perigos que logo mais eclodiriam, supervisionava do além os acontecimentos que envolviam os amados familiares de outras vidas. Entidades generosas outras, da nacionalidade brasileira, que se movimentam em prol da libertação do homem escravo, acorreram, pressurosas ao local para contribuir positivamente no tentame, de modo a diminuírem as consequências nefastas que a intolerância sabe acionar e a perversidade pode difundir. À medida que prosseguia, brilhante, o sermão, começou-se a murmurar quanto à loquacidade do sacerdote, habitualmente de poucas palavras, principalmente abordando, embora discretamente, problema tão grave como inoportuno, conforme pensavam os escravocratas presentes. Havia mesmo um movimento de enfado entre os convidados da capital ou das fazendas vizinhas. Ele, no entanto, continuava predicando e advertindo quanto ao exemplo do Cordeiro de Deus. Bernardo, ao longe, somente possuía olhos e ouvidos para a mulher de quem se enamorara, vendo a leviana atiçar Marcondes e buscando com os olhos em fogo o pálido proprietário, seu anfitrião. Surdo martírio espocou, então, na alma do jovem, antes livre das atribulativas cordas da paixão carnal. Terminada a locução, o sacerdote convidou Antônio Cândido ao proscênio singelo em que se erguia o altar e confiou-lhe a palavra. Dona Maria Amélia, que se encontrava sentada à frente, ergueu-se e encorajou o filho com os olhos fulgurantes e a sua atitude hierática. Havia uma rara nobreza na dama resoluta. O rosto bem traçado saía ao vintente da mantilha de rendas negras que lhe caíam da cabeça, cravejada de fios prateados, presa por formoso peinê espanhol trabalhado. Houve um silêncio espontâneo, como se todos soubessem que algo ia acontecer. Os negros calaram, a algaravia se aproximaram mais. Todos tornaram-se apenas ouvidos atentos. Antônio Cândido, sem delongas, disse: homenageando o nascimento de Jesus, o Salvador dos homens, e reverenciando a memória de meu pai e da minha e da vontade de minha mãe, o que passo a expor, contando com o apoio da lei dos homens e o da Igreja, aqui representada pelo padre Sigisfredo, de tudo cientificado e concorde. A pausa expressiva antecipava os fatos. Através desta carta de euforia, continuou desataviado, e honrando o imperador, Sua Majestade D. Pedro II, concedemos a liberdade aos cativos cujos serviços à nossa casa os credenciam a uma velhice de descanso e de independência. São eles Benedito da Aruanda, Manuel José Bonfim, José Quintino. É um louco esse degenerado, bradou alguém, interrompendo a leitura. Morte ao traidor, gritaram outros vociferantes. Que desacato miserável, pagarás o atentado cobarde, revidaram diversos. Blasfêmias e gritos, altercações e rebeldia irromperam violentos como se um pavio aceso atingisse um paiol abarrotado de explosivos. Saiamos daqui e tomemos providências, explodiram coléricos quase todos, antes que a caterva do excomungado nos tire a vida. Partamos a defender nossas terras e cafezais, prorromperam as vozes em assolamento de ódio. Repentinamente, o terreiro se transformou em pandemônio.
As senhoras mais sensíveis desmaiaram, e uma gritaria infrene, uma atroada tomou conta da casa grande e do adro à frente da singela igreja. Carruagens e cabriolés, charretes e animais foram trazidos por escravos e colonos apressados, e pouco depois o imenso pátio da casa apresentava-se quase deserto. Antônio Cândido, que esperava a reação organizada dos vizinhos, continuou em pé, indiferente, como se desejasse exatamente aquela atitude. Realizava-se, talvez no íntimo, dando mostras de uma força e uma coragem que é superior a músculos e braços, a brutalidade e a destreza física. Fizera-se um herói moral, o verdadeiro homem. Dona Maria Amélia avançou tranquila e abraçou o filho. O padre Sigisfredo permaneceu orando, e os cativos, sem compreender, estários de raciocínio e cansados de sofrer, só a pouco e pouco se foram assemorando do ocorrido. Os hóspedes da capital estavam estupidificados. O senhor Casimiro, familiares e amigos ficaram inermes, escandalizados. Acreditavam que os seus anfitriões haviam enlouquecido e receavam tomar atitude. Nessa hora, o jovem fez-se ainda maior. Refeita a calma momentaneamente, concluiu. Como dizia Félix de Jesus e João da Angola, todos os 5, a partir desta hora e data, são por mim declarados livres, podendo aqui ficar por sua espontânea vontade ou partir para onde lhes aprouver. A todos entregarei um documento de alforria que vai por mim assinado e testificado pelo sacerdote da nossa paróquia. Os escravos foram tomados de alvoroço. Era dor, era alegria, evocação de todo um passado e destruição dele em poucos instantes decisivos na história de suas vidas. O país, por essa época, tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes brancos e mais ou menos 1.400.000 de escravos no eito do padecimento. Era necessário fazer muito. Aquilo era apenas um vento de longínqua esperança. Aproximaram-se os homens envelhecidos, agora livres, acompanhados das mulheres e crianças, lavados de lágrimas, e se ajoelharam ante os amos, beijando-lhes a mão e soluçando em silêncio demoradamente. Bernardo logo recobrou a lucidez do que ocorrera. Retirou estremunhado, blasfemando, odioso. Lentamente, os minutos foram colocando os acontecimentos no painel do que se chama realidade, e as pessoas foram se adaptando à ideia, até então parecida absurda, impossível e irreal. Dona Maria Amélia, o filho, os hóspedes recolheram-se à casa grande, enquanto na senzala as emoções choravam, abraços e inquietações pela impossibilidade de alcançarem a extensão profunda e significativa daquele momento. À porta larga da entrada, minha Onília, igualmente emocionada, tomou a mão da senhora e beijou-a. Algumas escravas receberam os senhores ajoelhadas e todos foram convidados a sentar-se à mesa para ser servido o ligeiro ágape antes do repouso. De fora chegavam o lamento e o canto dos filhos da África, evocando seus deuses, bendizendo seus anjos tutelares. A consternação dos convidados era visível. O senhor Casimiro, desejando interferir nos negócios da casa, arremeteu. Creio que estás louca, minha irmã, se concordas com a atitude desastrada de Antônio Cândido. Não sabes o que ele pode representar para a economia do país, começando desde agora, aqui mesmo neste lugar? A senhora olhou tranquilamente. Podes imaginar, continuou, acreditando-se aceito. O que farão os latifundiários vizinhos? Já supuseste se todos esses negros se reunirem e exigirem liberdade? E se rebelados resolverem roubar-nos as vidas, ainda hoje saqueando a casa e tomando a posse de todos os bens? Pensamos sim, redarguiu Serena. Todas as possibilidades que apresentas, bem como as outras mais que não relacionaste, e concluímos pela decisão que foi tomada. Aliás,
Isso é apenas o começo do que faremos em nossa casa. Desejamos prosseguir, logo tenhamos oportunidade e possamos fazê-lo. Meu filho bem o disse, que agia de comum acordo comigo. Pois não ficaremos mais nesta casa de loucos, esbravejou o ganancioso citadino. Iremos embora pelas primeiras horas da manhã. A nossa casa sente-se muito honrada, afirmou Dona Maria Amélia imperturbável, com a presença do meu irmão, sua família e de nossos caros amigos. Mas quem dirige o nosso lar somos meu filho e eu. Muito bem, disse Ana Maria, que se ergueu e osculou a destra da senhora. Os negócios da família devem ser respeitados, pois que não temos nada com isso. E olhou Antônio Cândido de maneira inesquecível. O jovem, estimulado pelo olhar ardente, procurou externar um leve sorriso, sugerindo: tenhamos calma. Afinal de contas, 5 escravos não nos fazem qualquer diferença. Não somos os primeiros. Recordemos que hoje é o dia do Natal e o próprio imperador, há algum tempo, libertou os escravos que lhe pertenciam sem alarde ou dissensão. É natural que a surpresa a todos tenha colhido de maneira dolorosa. Fazemos questão que o titio e os nossos hóspedes continuem honrados na nossa casa por mais tempo. Não tem necessidade de viajar de inopino, mal chegaram. O senhor Loureiro procurou então intervir conciliador, e os ânimos se foram acalmando até a hora do repouso. O padre Sigisfredo pernoitou na fazenda e ao amanhecer voltou a celebrar missa para as pessoas que se levantaram mais cedo, principalmente os escravos e servos. Antônio Cândido, como era de esperar, não pôde dormir. Na manhã seguinte encontrava-se desfeito e atenazado pela enfermidade cruel. Após o desjejum, em companhia do sacerdote, demandou a cidade para dar ciência às autoridades do que fora feito e tomar outras providências, quais solicitar garantias contra possíveis atentados dos opositores mais reacionários, pensando em qualquer possibilidade de dano que desejassem causar. À tarde, escrevia diretamente ao imperador, dando-lhe ciência do ocorrido. O senhor Casimiro não conseguia dissimular a contrariedade, tendo evitado retornar à própria casa por consideração ao sócio, que demonstrou interesse em demorar-se por mais alguns dias, traduzindo grande prazer na permanência ali. Ana Maria, logo após o desjejum, procurou manter agradável diálogo com Dona Maria Amélia, que muito se mostrara sensibilizada com seu gesto na noite anterior. É bem verdade que os pais foram severos na repreensão por ter-se ela intrometido em assuntos domésticos que não lhe diziam respeito. Todavia, agira sob um impulso insopitável, como se desejando diminuir o impacto dos acontecimentos que poderiam ter consequências desagradáveis ali mesmo. Marcondes, porém, e seus familiares mostraram-se alarmados com a falta de decoro da moça, apresentando-se irresponsável e descomedida. Para ela, porém, isso não representava nada, graças ao desinteresse demonstrado pelo pretendente. Estava certa de que com Antônio Cândido, que revelava acentuada bondade, poderia atingir o máximo das suas ambições e se consorciasse com ele. Com esses pensamentos, acercou-se da senhora e, após parabenizá-la pela ação de firmeza, deixou transparecer fingido interesse pela causa abolicionista, meio eficaz de fazer-se simpática e granjear os objetivos a que se propunha. Dona Maria Amélia, bastante inteligente e culta, falou-lhe naturalmente motivada acerca das suas ambições interiores quanto à felicidade do filho, nada mais interessando senão vê-lo ditoso, estando disposta a tudo fazer para que ele, o rei do seu pequeno mundo, atingisse a plenitude da glória, da fortuna e da paz. Sinto-me imensamente tocada pelo senhor Antônio Cândido, externou a jovem. Há nele uma melancolia que me comove.
Desde que ouvi falar em seu nome no seio da família do Marcondes, que tenho tido crescente curiosidade por conhecê-lo. Não é certamente o Adonis que eu esperava, mas parece-me o homem ideal para fazer feliz uma mulher. Colhida pela confissão espontânea da jovem e ignorando-lhe os reais sentimentos, perguntou-lhe a anfitrioa: E Marcondes, minha filha, não estás comprometida com ele? Exceto se a admiração pelo meu filho não vai além da amizade fraternal. Em verdade, senhora, retrucou a moça com altivez, eu nunca aceitaria realmente um esposo que não fosse aquele por mim escolhido. Temos ambos percebido as manobras de nossos pais a nosso respeito. Felizmente, não nos amamos. Estamos, isso sim, procurando um contrato comercial confirmado pelo matrimônio. Convém considerar que os pais, propôs Dona Maria Amélia, escolhem para os filhos o que acham melhor, mais conveniente. Mesmo na Europa, o grande progresso das arremetidas femininas, a família pertence ao pai que a dirige e comanda. Seria naturalmente para os teus pais uma contrariedade muito séria se eles viessem a saber dos teus sentimentos opostos à sua vontade a respeito do matrimônio que planejam. Nem tanto, senhora, elucidou a moça. Eu sei como manejar papai, que até hoje me tem atendido em tudo. Sorriu muito significativamente. Dona Maria Amélia fitou-a com límpidos olhos e pensamentos duplos se mesclaram na sua mente. Aquela menina amadurecida, indagou intimamente, poderia fazer seu filho feliz ou desgraçado? Seria amor ou ambição? Reconheceu, porém, que ela seria o máximo que o filho poderia desejar e talvez nunca vire a conseguir. Sorriu por sua vez e quedou-se na cadeira de balanço a refletir, a considerar. Ana Maria, sabendo ter atingido o fulcro do seu intento, afastou-se interiormente confortada. Os dias subsequentes transcorreram normalmente, sem fato algum digno de nota. As ameaças dos opositores de Antônio Cândido foram obrigadas a aguardar a oportunidade própria para serem descarregadas. Bernardo evitava quanto possível o amo que, estimulado pela jovem, passou a nutrir esperanças de um futuro compromisso. Marcondes, constatando que desperdiçava o tempo na monotonia da fazenda, provocou uma alteração com o genitor e, sem mais delongas, retornou à capital, sozinho, deixando o senhor Casimiro tragar surda revolta, ao lado da esposa igualmente rebelada. O possível compromisso com Ana Maria estava, portanto, desfeito, o que permitia à jovem exultar, dando curso ao plano de consorciar-se com o rico proprietário, sonhando ao mesmo tempo com as leviandades que lhe poderiam ser caras e fatais no futuro.